Hoje em dia só conhecemos bruxas em filmes. E na ficção existem os bruxos do mal e os bruxos do bem. Porém é fora da ficção que existiu há muito tempo a famosa caça às bruxas. E foi nessa caça às bruxas que centenas de pessoas, principalmente mulheres, foram torturadas e até mesmo queimadas em fogueiras. E o que você acha? Realmente essas mulheres foram bruxas na vida real? Ou foram punidas injustamente? No vídeo de hoje você vai conhecer 5 pessoas que foram queimadas vivas em um passado não tão distante. Mas antes vai deixando seu like aí pra gente. E não se esqueça, hein? Ative as notificações para que você possa estar por dentro de todos os nossos vídeos. Por volta do século XV e XVII ocorreu um grande movimento chamado de caça às bruxas. A caçada era uma perseguição a pessoas que julgavam ter poderes sobrenaturais. O castigo foi direcionado em seu maior número a mulheres. Mulheres que tivessem conhecimento sobre remédios. Cura com ervas medicinais ou até mesmo se fosse uma parteira já poderia ser alvo da caça às bruxas. Por ter uma simples pinta no corpo. Ou pelo simples fato de ter um nariz grande. Já era... Ainda bem que tu nasceu naquela época, hein? Mas a caçada era as mulheres, não é só mulher. Aí mesmo. E meu nariz também não é tão grande assim. Tinha que ter nariz de bruxo, viu? Não é nariz de bruxo. É verdade. Agora saber se realmente essas mulheres eram bruxas mesmo, né? Igual hoje em dia em filmes, TV, né? Bom, eu pelo menos não acredito em bruxa nem nessas coisas do tipo. Eu também não acredito. Vampiro, não. bruxa. De vez em quando aparece uns aí, mas não acredito. Voando pelas vassouras. Bom, vamos conhecer então agora essas pessoas que foram alvo dessas caçadas. E a primeira delas é essa que tá aparecendo aí embaixo aí, ó, Joanna Flores, né? Acho que é Joanna Flores, né? O inglês? Meu inglês é meio enferrujado. Na verdade eu nunca fiz inglês, né? Mas, né? Pode Joanna ser. Flores. Então é isso aí. Tendo vivido em um castelo no século XVII, na Inglaterra, Joanna trabalhava como curandeira e serva. Em certo momento, Margaret, uma de suas filhas, foi acusada de roubo e expulsa do castelo. Já pensou ser expulsa do castelo? Onde o rei morava? Coincidentemente, após a expulsão dela do castelo, toda a família do castelo ficou doente, sofrendo de vômito e convulsões. Eles logo deduziram que aquela menina e o resto da família poderiam ser bruxos. Até então não havia nenhuma suspeita de que aquilo poderia ser causa de bruxaria ou coisa do tipo. Porém, por serem curandeiras, Joanna e suas filhas foram acusadas de bruxas. E por seus próprios colegas de trabalho, né? Os donos do castelo acreditaram. Aí expulsaram elas do castelo, mas não, expulsaram antes de fazer a bruxaria. Antes da dedução. Porque a menina roubou a pedra, era uma pedra preciosa, roubou o objeto. Aí foi demitida. Aí, coincidentemente, a família adoeceu. O pai, a mãe e a filha adoeceram. E depois, também na mesma época, ao mesmo tempo, morreram 2 filhos do casal. E aí falaram, a menina era bruxa. Ou era pura coincidência, ou as meninas eram bruxa mesmo, né? Fizeram bruxaria. Mas tu falou que não acreditar em bruxas? Aí eu não acredito não. Mas pode ser. Bom, enfim, com todos aqueles acontecimentos, elas foram declaradas culpadas. E em 1918 elas foram presas, né? Deve que foi nas masmorras primeiro, né? Nas masmorras. No percurso de sua prisão, na tentativa de se libertar, Joanna pediu aos guardas um pedaço de pão. Ela queria com aquilo provar que não era bruxa. Porque naquele tempo eles falavam que o pão era um alimento tão sagrado que uma bruxa se abençoado, né? Morreria. Abençoado, sagrado é a mesma coisa. Se uma uma bruxa comesse, morreria. Abençoado É a mesma coisa. Deu então que ela comeu, os guardas deram um pedaço de pão. E logo em seguida que ela comeu o pedaço de pão, ela se engasgou. E a sorte dela foi aonde? Ou às vezes ela era bruxa mesmo, né? E com medo de ser queimada na fogueira. Porque morreu. Porque na verdade ela já estava indo levar pra tortura, né? Porque a tortura era terrível, né? Antes de ser queimada na fogueira, elas iam passar por uma tortura terrível. A gente contou já sobre a tortura? Não vai contar, vai contar ainda. E lascou foi as 2 filhas dela, né? Porque então a miserável morreu. Para não sofrer essa tortura, ela decidiu que morrer engasgada era melhor. Ou não, né? Fica a dúvida, né? Bom, enfim, finalmente com essa atitude, Joanna acabou condenando suas 2 filhas. E acabou que só as 2 foram pra fogueira, né? Porque nem precisou que a mãe dela, que elas confessassem, né? Porque com a morte da mãe dela com um tom abençoado, todas morreram na fogueira. E a nossa segunda história é de Ursa Sortelli, mais conhecida como Mãe Shipton.
Era como ela era chamada na época, Mãe Shipton. Hoje em dia, em sua região, Mãe Shipton é considerada como uma profetisa. Mas por volta do século XVI, ela era conhecida como bruxa, né, e respeitada. Na época, até mesmo por causa de sua aparência física, algumas pessoas acreditavam que ela fosse filha do diabo. Mas não era só por isso, ela também costumava fazer previsões, pois tinha o dom da clarividência. Isso era o bastante para a intitularem de filha do coisa ruim, do cramunhão. Em algumas de suas previsões estão a Grande Praga e o incêndio de Londres. Porém, Mãe Shipton não foi como as outras, não, condenada como bruxa. E por esse motivo ela viveu sua vida normalmente, né? Mas tinham aqueles que guardavam certa distância dela. Porque pelas coisas que ela fazia naquela época era meio que temida pelos outros, né? A pessoa prevê o futuro. Tolteien faleceu no ano de 1561. Mas mesmo durante a sua morte, suas previsões continuaram acontecendo. E vamos então ao nosso terceiro caso de hoje. Mergabin. Essa foi a terceira pessoa que foi queimada viva em uma fogueira. Mergabin viveu no século XVI, em Fulda, Alemanha. O grande problema foi que Mergabin nasceu no tempo errado. Em sua época aconteceu o movimento da caça às bruxas, chamado o Grande Julgamento da Caça às Bruxas, né? 250 pessoas foram consideradas como bruxas e perderam suas vidas na fogueira. Mergabin era casada, porém não conseguia engravidar. Depois de uma viagem na qual certamente fez algum tipo de tratamento, Mergabin volta grávida para a cidade. Por esse motivo, as pessoas começaram a acusá-la de bruxa, dizendo que aquele filho repentino poderia ser filho do diabo. Podia ser mais filho de um pula-cerca, né? O cara pulou a cerca, engravidou a mulher, pé de pano. A partir daí, Mergabin começou a ser torturada. E depois de muito ser torturada, Mergabin resolveu declarar e afirmar que realmente era uma bruxa. Então Mergabin foi condenada à morte na fogueira. E vamos então à nossa penúltima pessoa de hoje, Agnes Sampson. É assim que fala? Sampson. É o Simpsons não, viu? É Sampson. É Sampson. Vai dizer que já é uma previsão do Simpson, mas não é previsão não, pessoal. Não tá falando de previsão aqui não, é de morte das bruxas. A quarta pessoa a ser queimada na fogueira como bruxa, ou depois de ser acusada de bruxa, né? Bruxaria. Parteira e curandeira escocesa, e foi brutalmente perseguida. Pelo simples motivo de ser considerada como praticamente uma médica, já era motivo para ser considerada como bruxa. E ajudava as pessoas, né? Fazia o bem. Ainda era condenada, perseguida, às vezes até pelos próprios. Ela fazia um parto ali de um filho, de uma pessoa, e a própria pessoa já saía acusando ela, né? E o que é pior, se comprovado, era queimado na fogueira. Agnes Sampson era escocesa e muito conhecida em seu meio. Contudo, algumas pessoas começaram a alegar que ela era possuidora de poderes mágicos. E o motivo das alegações era a experiência e o conhecimento que ela tinha. E tudo veio a se agravar no ano de 1590. Quando a caça às bruxas chegou à Escócia, Agnes Sampson foi levada à presença do rei, que logo a acusou de bruxa. O rei, que na época era o então James VI, chegou à conclusão de que Agnes realmente era uma bruxa. Isso simplesmente devido a uma grande tempestade que o rei e sua corte enfrentou no mar. Nessa época, a caça às bruxas estava no auge, o que colaborou para a acusação de Agnes Sampson. Segundo eles, Agnes Sampson teria, juntamente com um grupo, tramado a afundar o navio do rei. Ela por várias vezes tentou se defender. Afirmava que não tinha nenhum poder ou magia, mas mesmo assim foi condenada e jogada na masmorra. Presa e torturada várias vezes. Para se ter ideia do quão desumano eram as torturas, freio de bruxa era o nome de um dos equipamentos de tortura. O funcionamento do freio de bruxa tinha como finalidade fazer com que as pessoas confessassem pela dor. O objeto era preso à cabeça da pessoa e 4 pinos eram introduzidos na boca da vítima. E ainda com tudo isso era preso na parede. Agnes Sampson mantinha-se firme, dizendo que não era bruxa. Mas em certo momento das torturas, ela não aguentou mais. E acabou assumindo a culpa de ser mesmo uma bruxa. Na certa, ela queria dar fim a todo aquele sofrimento, a toda aquela dor, né? Porque pelas imagens dos equipamentos, né? Era muito assim... Desumano, né? Torturante. Com essa afirmação, Agnes foi condenada à morte por fogueira, sendo queimada viva.
Esse fato ocorreu no dia 28 de janeiro de 1591. E como em toda a história do mundo existe os contra e a favor, até hoje existe aqueles que afirmam que Agnes Sampson era uma bruxa e outros dizem que não, e sim que era inocente. As bruxas de Salem. E ao nosso último caso de hoje. O julgamento das bruxas de Salem refere-se a uma série de audiências e processos de pessoas acusadas de bruxaria em Massachusetts colonial. Entre fevereiro de 1693 e maio de 1694, mais de 200 pessoas foram acusadas. 30 foram consideradas culpadas, dos quais 19 foram executadas por enforcamento, 14 mulheres e 5 homens. Tudo isso aconteceu depois que a filha e a sobrinha de Samuel Parris, o reverendo de Salem, adoeceram. As meninas, depois de examinadas por médicos, foram diagnosticadas de serem vítimas de feitiçaria. Então, depois de interrogadas, as meninas acusaram 3 mulheres: Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Eram essas 3 mulheres. E logo em seguida ocorreu o julgamento e a condenação dessas 3 mulheres por serem acusadas de bruxas. Esse foi o estupim para que mais pessoas começassem a ser acusadas de bruxarias. E com o tempo, uma grande lista de possíveis bruxos e bruxas foi se formando, dando início ao terrível evento, o julgamento das bruxas de Salem, onde morreram mais de 250 pessoas inocentes. Já pensou? Lá só porque às vezes tinha uma feição diferente da outra, né? Por exemplo, se você soubesse curar alguém através de uma planta medicinal, já era bruxa, né? Era motivo para ser chamado de bruxo e condenado à fogueira. E se você tivesse um nariz grande, era suspeito, né? Eu acho que o povo tinha nariz grande e saia de casa nessa época. Se o cara fosse amarelo, eu acho que ele era tipo um fantasma, transparente. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não tá falando de fantasma não, abestado. Esperamos que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com as pessoas, né? Até o próximo vídeo. Abraço, até mais. Valeu, pessoal. Ó, compartilha aí, hein?